Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje recebendo o nosso companheiro Jomar Gontijo. Jomar é um grande colaborador da Casa da Doutrina e hoje ele tratará do tema Olhais para os lírios do campo. Jomar, é um prazer tê-lo conosco, sinta-se à vontade. Obrigado, boa noite a todos vocês. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, eu estou distante de todos e se Deus quiser, daqui uns dias todos nós estaremos sem máscara, né? Se Deus quiser, essa pandemia já está acabando, dando tchau para nós e aí nós vamos voltar à nossa vida normal, como era antes dela. E antes de começar o estudo da noite, eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, né? Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e as mulheres são realmente vitoriosas, todos nós estamos aqui graças a elas, né? Sem as mulheres, nós homens, inclusive, não reencarnaríamos. Então, a mulher, ela tem essa função digna, nobre, né, de maternidade, que é a forma com que os espíritos se encarnam sobre o planeta Terra. E mais do que isso, né, nessa história, a mulher sempre tem tido uma posição social inferior aos homens, e graças às lutas dela, eu acho que isso é um sinal, né, que nós estamos chegando no mundo de regeneração. As mulheres têm conseguido, pelo menos aqui no Brasil e em muitos países, né, conseguido uma situação de igualdade de direitos, que é muito importante, né, que a doutrina espírita, desde o século passado, né, aliás, retrasado, século XIX, já falava dessa igualdade de homem e das mulheres, e finalmente a gente tem conseguido isso, e graças à luta de vocês, né? Apesar que ainda tem muita coisa para ser conseguido, ainda nós não temos ainda uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, mas parabéns para vocês pelo dia de vocês, pela luta de vocês, e na figura da minha mãe, né? Todo mundo tem uma mãe. Na minha mãe, eu felicito todos vocês que têm essa missão grandiosa de, além de outras, é claro, né, da maternidade. Então vamos lá, o estudo de hoje é de uma passagem maravilhosa do Mestre Jesus. A gente nunca se cansa de estudar Jesus, e cada vez que a gente relê os evangelhos, relê Jesus, a gente vê o tanto que Jesus era sábio, né? O tanto que Jesus, mesmo falando há 2000 anos atrás, a sua voz ecoa nos nossos corações, e a sua mensagem é super moderna, ela tem tudo a ver com o nosso mundo. Eu fico impressionado, eu acho que Jesus, quando falava, eu acho que ele tinha uma visão de tudo que o planeta Terra ia viver, e muitas vezes, mais do que falava para aquele tempo, né, ele falava para o nosso tempo. E nós vamos ver essa mensagem dele, como é que ele fala para o nosso tempo, como é que parece que ele está falando para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar a partir desse livro aqui, ó, A Ética de Jesus, volume 1, que é um livro que estuda o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho. Então esse livro aqui, ele não é muito famoso, tá? É um livro que foi feito pelo Grupo de Estudo de Ética, que é um grupo de estudo que eu participo, sou um dos fundadores, e ele é de 2014. Então ele é mais novo, porque quando a gente estuda as passagens do Evangelho, geralmente a gente estuda os livros de Emmanuel, né? Emmanuel comentando, aquela coleção Fonte Viva, que ele comenta pedaço a pedaço.
E Emmanuel escreve na primeira metade do século XX. Então ele já escreve há algum tempo para trás, que é maravilhoso. Eu leio Emmanuel direto ainda. Mas esse livro aqui, ele tem uns comentários mais recentes. E o livro, ele vai estudando versículo a versículo, e cada capítulo é uma reunião que tem os versículos, tem os comentários do grupo de estudo de ética e no final uma mensagem espiritual. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 41, que fala sobre os lírios do campo. Quem quiser pegar o livro tem na biblioteca aqui do centro, tá? É só ir lá e pegar. Quem quiser comprar, eu acredito que tem aí para venda. Se não tiver, no Centro Cultural do Livro, lá perto do ABC do Esplanada, tem. Bom, a narrativa. Nós vamos começar com a narrativa evangélica. O que Jesus falou? Jesus falou isso lá no capítulo 6, vou ler para vocês o versículo 25 ao 33, que faz parte do famoso Sermão da Montanha. Aquele famoso Sermão da Montanha, que Jesus sobe na montanha e faz um resumo da obra dele todinho, da mensagem dele. E ele fala assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestiário? Olha que fantástico. Ele primeiro fala vosso corpo, quer dizer que a gente não é o corpo da gente. A gente tem um corpo. E muitas vezes, até hoje, a gente fala errado. A gente fala assim: eu tenho um espírito. A gente não tem um espírito. A gente é espírito. E temos um corpo. Inclusive, temos um corpo só por um tempo, tá, gente? A gente tem que conscientizar que esse corpo não é eterno, não. Eterno é o espírito. Imortal é o espírito. Porque esse corpo aqui, a gente tem ele por um período de tempo. Então, olha só, ele fala: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário? Aí ele fala, olha só, no versículo 26, olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Vocês, seres humanos, não valem muito mais do que as andorinhas? E se o Pai Celestial, alimenta as andorinhas, não deveriam também alimentar nós, homens e mulheres? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de nós pode acrescentar 1 milímetro na estatura de uma andorinha? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo. Aqui que está o título do capítulo. Olhai os lírios do campo. Como crescem? Não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, rei Salomão, considerado um dos reis mais gloriosos do povo hebreu, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé.
Portanto, não vos enqueceis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só, gente, o poder dessas palavras. Isso falado na terra de Israel, um verdadeiro deserto, lá na beira do lago de Cafarnaum, há mais de 2000 anos atrás. E apesar de falar daquelas coisas daquela época, das andorinhas, de tecer, de fiar, falar de lírios do campo, Jesus nos fala até hoje, né? Tanto que a gente fica ansioso nos dias de hoje, preocupado com as questões materiais da vida. E Jesus, numa forma muito consoladora, já naquela época falava: calma, se Deus cuida dos vegetais, cuida dos animais, por que Ele não cuidaria dos homens, que são, na escala evolutiva, muito mais evoluídos do que os vegetais, do que os animais? Então ele vem com uma mensagem para a gente acabar com aquela depressão, ansiedade, né? Aquela coisa, aquela preocupação excessiva com o dia seguinte. Então, há 2000 anos ele falava isso. E essa preocupação excessiva com os bens materiais só acelerou daquela época até hoje. Então, o que a gente faz lá no grupo de estudos comentários? Olha o que a gente comenta. Não devemos entender as palavras de Jesus como incentivo à preguiça, à ociosidade. Conforme estudado, a ética de Jesus é que os bens espirituais são superiores aos bens materiais. Por isso afirma: buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que acontece? Vamos analisar já em termos de ética. Nunca Jesus ia falar para a gente despreocupar completamente com as questões materiais. Quando Jesus recomenda isso, é porque ele percebe que há uma excessiva preocupação com isso, que a gente parece querer viver só em função dos bens materiais. E aí é logo que, se isso é o mais importante da nossa vida, quando a gente tem uma perspectiva de falta disso, a gente vai ficar deprimido, vai entrar numa depressão, vai ficar preocupado, ansioso. Mas quando a gente percebe que a vida é muito mais do que a vida material, que o objetivo nosso é espiritual, que nós estamos na terra para vivenciar os valores espirituais, inclusive que entre esses valores tem um valor muito importante, que é chamado a fé. Por isso que Jesus fala: homens de pouca fé, porque se tivesse fé em Deus, não teria essa preocupação. Então o que Jesus falou não é deixar de trabalhar, não é deixa de trabalhar para você ver, deixa de correr para você ver atrás das coisas. Deus não vai dar nada de mão beijada para a gente, né? Não vai dar nada assim, nós temos que trabalhar. É igual aquela historinha que veio a enchente, né? A pessoa subiu em cima da casa e ficou lá rezando, né? Pedindo ajuda de Deus. Aí primeiro veio os vizinhos com um barquinho,
falando, vem, vamos sair, vamos, está enchente, vamos nos salvar. Não, eu estou aqui orando a Deus vai nos salvar. Aí depois veio os bombeiros, veio lá, tal. No final veio até um helicóptero para tirar ele da casa. E ele ficou lá rezando, pedindo a Deus. A água veio, levou ele, levou a casa, morreu na enchente. Chegou lá, ele foi tirar a satisfação com São Pedro. Mandou a chuva, inundou tudo e tal, e ele ficou orando a Deus e Deus não ouviu ele. Aí chegou São Pedro e falou assim, ô meu irmão, mas olha para você ver, Deus mandou os seus vizinhos, depois Deus mandou os bombeiros, por último Deus mandou até um helicóptero, e você não aceitou a ajuda. Então Deus age é por essas coisas. Você acha que Deus vai aparecer de repente lá e te dar a mão para te salvar? Para começar, Deus nem mão tem, né? Quem tem mão é a gente. Então o que acontece? Deus usa dos próprios homens para ajudar, e dos anjos também, os espíritos superiores que vão intuir as pessoas, né? Tem uma outra historinha. O problema é que eu fico contando historinha, depois não termino o estudo, mas vamos lá. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram, que tinha um moço que saiu para dar uma volta de cavalo, e ele era ateu, não acreditava em Deus. E aí veio numa curva assim, do caminho que ele estava andando, ele viu uma casinha abandonada assim, aí ele não sabe o que aconteceu, falou assim, vou lá nessa casinha, porque nunca fui lá, sempre dou volta por aqui. E ele chegou lá, viu uma menininha na beira de uma cama com uma senhora deitada e a menininha orando. E aí ele falou assim, o que será? Vou lá saber o que é isso, né? E chegou e conversou com a menininha, o que foi, o que aconteceu? Ele falou, não, minha mãe está doente, eu estou sozinha, meu pai saiu, eu não sei o que fazer, e eu estou orando aqui a Deus pedindo ajuda. Aí eu falou assim, não precisa orar para Deus, que Deus não vai resolver o problema não. Tirou um dinheiro, que era, apesar de ateu, era um homem caridoso, deu um dinheiro para ela e falou assim, ó, você vai na farmácia lá, vai procurar o fulano de tal, ele me conhece, ele vai vir aqui, vai ajudar a sua mãe, vai te dar um mercado, você fala o meu nome, tal e tudo. E aí foi embora, ajudou a menininha e foi embora. A hora que ele estava na curva, deu uma coisa nele, ele voltou para casa. Chegou lá, a menininha continuava orando. Aí ele da janela mesmo falou assim, ô menina, para de orar, para de pedir para Deus, que Deus não vai resolver o seu problema. Faz o que eu te falei, pega o dinheiro, vai lá, chama o médico e tal para ajudar. Aí a menininha com olhos no lágrima vira para ele e fala assim, ô moço, eu não estou pedindo mais, eu estou agradecendo por Deus ter mandado o senhor. Então Deus age pelas pessoas. A gente sabe que não é Deus direto, que é os espíritos protetores nossos, que a gente pede, eles vão dar o jeitinho de nos ajudar. E daí a nossa fé e da necessidade da fé. Mas vamos lá, já contei 2 histórias, se eu contar muito aí não chega no final. Aí, no segundo parágrafo já tem outro comentário. Infelizmente, o que vemos no capitalismo de hoje é exatamente os valores do ter valendo mais do que o ser. Então as pessoas valorizam aquelas que têm muito, têm o celular de última hora, têm a casa bonita, têm o carro do ano, e que para o espiritismo, para o cristianismo, para quem acredita em ser, nos valores espirituais, vale mesmo a pessoa que tem, que é boa, que é caridosa, que tem fé. É os valores do ser. Muitas vezes a pessoa tem tudo no mundo, mas continua infeliz, continua ansiosa, deprimida, sem sentido da vida, sem saber o que veio fazer aqui. Então o que adianta ter todo mundo aos seus pés
no dinheiro, no material, mas não ter felicidade, não se sentir querido, não se sentir amado, não ter amigos, não ter amor, não ter quem te ama, não ter os valores que te sustentam nas dificuldades. Então, os valores do ser, do Espírito. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o seu reino, ou seja, o reino dos valores, o reino dos espíritos, o reino espiritual, e a justiça, a ética, e todo o resto vem depois. A necessidade de cuidar do corpo faz parte da lei de conservação. Então veja, cuidar do corpo é lei divina. Nós temos que cuidar do corpo. Eu tenho até que falar isso porque eu tenho cuidado pouco, né? A gente muitas vezes gosta de ler, gosta de fazer, e a gente dedica pouco ao corpo. Mas tem que dedicar ao corpo, gente. Principalmente nessa pandemia que a gente ficou muito em casa, a gente tem que fazer as caminhadas com o médico manda, os exercícios, buscar se alimentar mais saudável, né? Parar de comer essas gordurinhas assadas que a gente pode exagerar demais. Então a gente acaba exagerando demais e não cuidando do corpo. Então, necessidade de cuidar do corpo faz parte da lei da conservação. Mais uma historinha? Só mais uma. Prometo ser a última. Diz que o Francisco de Assis, né, chamado santo, ele também, ele exigia muito do corpo dele. No final da vida ele era doente, quase cego, e ele cuidava, ele exigia demais do corpo dele. Passava muito tempo sem dormir, fazia aquele sacrifício enorme, comia pouco. Aí um dos amigos dele falou para ele, né, porque ele gostava muito dos animais, né? Ele inclusive o protetor dos animais e tudo. E eu não sei qual frei que era que chegou para ele, mas era um daqueles amigos íntimos dele lá. Chegou para ele e falou assim: irmão Francisco, eu soube que tem um irmão nosso que está cuidando muito mal do burrinho dele. Ele castiga o burrinho, ele não dá alimentação para o burrinho dele. Ele faz o burrinho dele carregar uma carga enorme durante o dia inteiro e depois nem dá água, nem dá descanso. O burrinho está quase morrendo. Faz dó o burrinho dessa pessoa. O irmão Francisco então ficou revoltado. Falou assim: vamos lá então, meu irmão, vamos lá conversar com ele, eu vou com você, nós vamos mostrar para ele que ele não pode fazer isso com o burrinho dele, que o burrinho dele também é uma criatura de Deus, né? Hoje eu diria assim, também é um ser humaninho, que ainda não desenvolveu. Não, então vamos lá que eu vou mostrar para ele que ele tem que cuidar bem desse burrinho dele, e que nós vamos convencê-lo. Aí o frei falou assim: ô irmão Francisco, esse irmão que não cuida do burrinho é o senhor, porque o seu corpo é o seu burrinho, ele é que te carrega, ele te carrega, ele que te permite viver, de ir para um lugar, de ir para o outro, e é você que não está cuidando dele. Você não deixa ele dormir, você não deixa ele descansar, você não dá água direito, você não dá comida, então você não está cuidando direito do seu burrinho que te permite estar aqui. Aí ele foi e refletiu, e realmente, porque muitos religiosos, principalmente na Idade Média, tudo tinha essa coisa de mortificar o corpo, né? Mas é graças ao corpo que a gente está aqui, é graças ao corpo que a gente vai poder ficar mais tempo aqui, para realizar mais bem. Então o nosso corpo é um patrimônio que a gente tem que cuidar dele, sem falar que se a gente cuidar mal dele aqui, né? Não sei se vocês já leram O Nosso Lar, de André Luiz. Ele foi chamado de suicida e nem sabia, porque ele fumou, porque ele fez não sei o que, porque ele abusou, e ele desencarnou antes do programado. Então ele não foi um suicida consciente, ele não se matou conscientemente,
mas ele acabou o quê? Destruindo o corpo dele, inconscientemente. Então, defender o nosso corpo faz parte da lei divina. A necessidade de cuidar do corpo faz parte da lei de conservação. Mas a preocupação excessiva em acumular bens materiais faz desperdiçar a oportunidade da reencarnação, cujo objetivo principal é a evolução do espírito reencarnado. Ninguém reencarna para acumular bens materiais. Para que a gente reencarnar para isso, com esse objetivo? A gente escolhe o gênero de provas que a gente vai passar. E aí tem o gênero de provas que a gente passa por dificuldades materiais, por enquanto, o planeta Terra permite isso. Por quê? A dificuldade de coisas materiais nos ensina muita coisa, inclusive a fé, a persistência, a perseverança. E o excesso de bens materiais nos ensina muita coisa também, tá? Nos ensina, por exemplo, desprendimento. A gente tem que aprender a desprender. Porque se a gente não aprender a desprender, a gente, em vez da gente ter os bens materiais, a gente é posse dos bens materiais. É os bens materiais que nos possuem, que tomam conta de nós, que a gente fica preso a eles ou aprisionados a eles. Então, a riqueza, muitos bens, faz nos desenvolver também. Agora, tanto é uma prova, né? A pobreza, a dificuldade em bens materiais é uma prova e a riqueza é uma prova. E a gente pode cair, a gente pode sucumbir nessa prova. E aí a gente tem que repetir até um dia passar. Aqui, essa inversão, quer dizer, esquecer que a gente está aqui para evoluir espiritualmente, não para arrecadar materialmente. Esta inversão faz com que o indivíduo busque freneticamente o aumento dos bens materiais. E isso gera um desequilíbrio que provoca várias doenças, inicialmente psicológicas e depois estendidas para o corpo físico. Então, quem vai nessa frenesi de buscar só riqueza e esquecer do espírito, ele vai adoecer. Jesus, nessa bela analogia, já dá uma orientação para a cura. Retira toda a ansiedade com relação aos bens necessários à sobrevivência. Pede que observemos a natureza, que confiemos em Deus, porque o Pai, soberanamente justo e bom, sabe o que necessitamos e não nos deixará desamparados. Jesus não deixa de ser um poeta e deixa-nos enebriado com toda a sua visão privilegiada da beleza. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então aqui se encerram os comentários com essa visão de Jesus. Eu fico impressionado como é que Jesus, a todo momento, ele conseguia visualizar coisas que a gente não percebe. Quantas vezes a gente passa pela rua, passa aí e tem aquelas árvores maravilhosas, floridas, aqueles ipês, e a gente não consegue parar para observar a beleza. Quanta beleza tem aqui na nossa cidade, né? Nas pessoas, na própria natureza, dentro da cidade. Eu não estou falando para ir aí para uma roça, ver uma cachoeira, porque muitas vezes quando você vê, lá mesmo você não percebe, né? Mas é uma coisa extraordinária. Mas aqui no nosso cotidiano, Jesus tinha uma visão extraordinária. Tem um caso dele, esse é rapidinho, tá, gente? Não está nos evangelhos canônicos, esse está num evangelho apócrifo. Não sei se é no de Tomé, é em algum dele. Diz que Jesus estava indo para Jerusalém, atravessando um deserto.
E num vale lá, né, eles passaram diante de uma ossada, né, uma carniça de um cão morto. E todos os apóstolos fizeram comentários assim, ó, que carniça, que fedor, que coisa horrível e tal. Jesus olhou e falou assim: que belos dentes tinha aquele animal. Aí a gente fica pensando, uma coisa horrível, uma carniça, vocês já passaram perto, né? Horrível, a gente quer se afastar e ir embora. E Jesus teve a percepção de ver alguma coisa naquela carniça. E Jesus, principalmente nos contos do Evangelho, né, que os evangelistas falaram, nada é sem propósito. Tem uma frase quando Jesus está indo embora, que eles chamam Jesus de bom, e ele não aceita. Mas depois ele fala assim: vocês me chamam de mestre, e mestre eu sou. Então ele aceita o título de mestre, Rabi ou Rabone em algumas traduções. Ele aceita esse título. Então em todo momento Jesus está ensinando. A gente tem que perceber isso, que a todo momento, principalmente nos evangelhos, Jesus está ensinando, porque senão algumas passagens ficam até estranhas. Por exemplo, naquela passagem que ele rejeita, parece rejeitar a mãe e os irmãos dele, quando ele fala assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Que estavam tentando entrar na sala que ele estava dando uma palestra. Aí a gente pensa assim, pô, ele não reconheceu a própria mãe? Parece uma coisa muito estranha para Jesus, que pregava: honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Mas não era isso. No final ele fala: todos aqueles que obedecem à lei divina, né, que a ética e tudo, são meus irmãos, é meu pai, é minha mãe. Ele queria estender o conceito de família consanguínea para a família espiritual. Mas se você lê a passagem, você não percebe que ele é um professor que está ensinando naquele momento, você não vai entender a passagem. Então nessa passagem do cão, ele estava tentando mostrar para a gente que tudo tem um lado bom. Se você tiver olhos para ver, até nas piores dificuldades, nas piores desgraças, nós podemos enxergar uma coisa boa. Assim como ele foi capaz de enxergar que naquela carniça, naquela podridão, aquele animal tinha dentes belos. Então é a nossa visão, por isso que ele ensina também, né? E quase sempre ele fala: aqueles que tiverem olhos para ver, porque a luz está nos olhos. Ele ensinou também, é os nossos olhos que são capazes de ver a beleza. Eu posso passar na frente de um ipê maravilhoso, que parece ouro, sensacional, e não ver nada. Eu posso passar por uma pessoa que precisa da minha atenção, que precisa de 5 minutos de eu ouvir e não ver. Eu posso passar ao lado de uma oportunidade extraordinária e não ver. Igual o cara ilhado no telhado, que passou 3 oportunidades dele ser salvo daquela enchente, e ele não viu porque não tinha olhos para ver. Então nós temos que ter olhos para ver inclusive a beleza, olhos para ver a beleza daquela pessoa que é uma pedra no seu sapato. Será que dá tempo de mais um casinho? Vocês querem ouvir? Esse é ótimo, é de sogra. Diz que a nora lá estava assim com a sogra, não aguentava mais a sogra dentro da casa dela, aquela coisa, e procurou um sábio lá. Isso é uma história oriental. Conhece essa? Não? Você conhece, né? Então fica caladinho, fala não. Tem um monte de gente que não conhece. Mas aí a sogra procurou o sábio oriental e pediu para ele um veneno para matar a sogra, porque
porque ela não aguentava mais a sogra. Aí esse sábio foi e falou: ó, vou te dar, tá aqui o veneno. Só que é o seguinte, esse veneno aqui, se você der de uma vez, vai matar de uma vez, vai ser identificado e você vai ser presa. Então o que que você vai dar? Você vai dar uma pitadinha por dia durante 6 meses. E aí depois ela vai morrer e não vai ter vestígio nenhum no organismo dela. Só que o seguinte, para isso funcionar, você vai ter que tratar ela bem. Você vai ter que ser paciente, atenciosa, vai ter que ouvi-la. Você não vai poder tratar ela mal, porque senão ela vai desconfiar e o plano vai fracassar. Então você tem que tratar ela o melhor possível. É um tempo só, depois você vai ficar livre dela. Aí essa pessoa chegou lá e começou a envenenar a sogra. Só que ela teve que tratar ela bem. Então ela começou a tratar ela bem, o máximo possível que ela deu conta. Deu 2 meses tratando ela bem, ela voltou no sábio. Sábio, pelo amor de Deus, tira o veneno, faz uma cura, me dá a coisa, porque minha sogra mudou completamente. Ela agora é um anjo, ela me trata bem, ela me quer bem, ela faz as coisas para mim, ela me ajuda, não sei o quê, e eu não posso mais viver sem ela. Será que é a sogra que mudou? O que será que aconteceu que essa sogra mudou de água para o vinho? E aí o sábio falou: não se preocupe, aquilo que eu te dei não era veneno, era outra coisa, mas eu sabia que se você a tratasse bem, ela ia tratar você bem de volta. Para terminar o nosso estudo, então, vamos ler a mensagem espiritual. No final da reunião, tem um espírito que dita uma mensagem psicofônica e a gente copia essa mensagem e põe no livro. Que a paz do Mestre Jesus, chamado Messias, Cristo, em grego, aquele que era esperado e prometido, possa nesse momento nos plenificar de nós mesmos, para que possamos expandir e alcançar o próximo, objetivo final do amor que Ele próprio veio nos ensinar. Então o Espírito ele começa com uma pequena prece, tá vendo? Esse parágrafo é uma prece. Aí ele fala assim: o Mestre, pedagogo por excelência, falava em sua época para pescadores, agricultores, pastores, pessoas simples que viviam da terra. Então, usando dessas imagens dos pássaros, lírios, do fiar, plantar, ensinava sublimes e eternas lições que perduram e fazem sentido até os nossos dias, já passados mais de 2000 anos. Interessante que as mensagens espirituais, eles conseguem trazer Jesus para os nossos dias de uma forma diferente. Parece que eles têm uma intimidade com Jesus que a gente não tem. E eles continuam: se o Mestre estivesse aqui conosco, vestido de jeans, sentado conosco nessa mesa, aqui nessa sala, nessas cadeiras, nessa palestra, sem dúvida, diria algo assim: por que dedicam tanto tempo de vossas vidas em ter um celular mais tecnológico, que tem tantas funções que nem sabeis usar? Por que dedicam tanto tempo de vossas vidas em comprar? Por que preocupam em ter carros cada vez mais possantes, se nem podeis locomover com eles em ruas engarrafadas?
Por que quereis casas e móveis cada vez mais sofisticados e enormes, se não tem tempo de ficar nelas? Por que querem ter cada vez mais e se esquecem daquilo que vieram fazer aqui? Esquecem-se de sua missão primordial, que é viver a justiça divina. A justiça divina que hoje podemos chamar de ética. Ser justo é ser ético, e a justiça divina é superior à justiça humana. A justiça divina é a do perdão, da ética do amor, da compaixão e da solidariedade. Então, preocupemo-nos, em primeiro lugar, dediquemos o nosso tempo para buscarmos ser éticos, justos e coerentes com nós mesmos. Então essa, pessoal, foi a mensagem espiritual desse dia nosso de estudo, né? Nós estamos chegando aí no nosso tempo, quase 4 minutos para terminar, né? E Jesus até hoje nos falou há 2000 anos, nós estamos repetindo aqui o que ele falou no Brasil, né? Na época ele nem conhecia, tanta coisa aconteceu, tanta tecnologia, o mundo mudou tanto, mas as questões humanas continuam o mesmo. A necessidade de amor continua a mesma da época dele, talvez mais intenso. Depois de passar por essa pandemia tão difícil, passar por tanto isolamento, né? Tantas dificuldades, só aqui no Brasil tem morrido mais de 600 mil pessoas, tanta gente perdeu o avô, a avó, né? Os mais idosos foram os que sofreram mais. E agora essa guerra, né? Essa estupidez lá na Europa. Graças a Deus poucos brasileiros estavam lá, poucos sofreram, mas os nossos irmãos lá, né? Seja os nossos irmãos ucranianos ou os nossos irmãos russos, com perdas dos dois lados, mas principalmente os ucranianos que estão sendo invadidos, né, retirados do próprio lar, sofrendo tanto. Então, a gente ainda não aprendeu a amar, a gente ainda não aprendeu um milésimo da missão de Jesus, o que ele veio nos ensinar. E eu fico muito triste, porque a gente fica falando em regeneração, fica falando que a gente está perto aí, estamos na transição planetária para a regeneração. Quando sai uma guerra dessa, né, que envolve vários países, alguns países defendendo um lado, outros países defendendo o outro, a gente percebe que a regeneração não está perto ainda. Infelizmente não está perto. Porque a regeneração é para planetas que já eliminaram a guerra. E eu tinha uma esperança, depois que a gente não se autodestruiu no século XX, eu tinha uma esperança que guerras como essa não aconteceriam de novo. Tinha mesmo, que a gente conseguiria resolver os conflitos pela diplomacia, pela conversa. E essa guerra na Europa lá mostra que nós não saímos do século XX. Nós estamos no século XX, que foi o século que teve mais guerras, né? Então aquela guerra lá é uma guerra do século XX, no pleno século XXI. Então vamos nos unir e começar a não fazer guerra dentro dos nossos lares, dentro das pessoas que a gente convive, porque os espíritos falam para nós que aquelas guerras lá são consequências das guerras que a gente faz um com o outro e que não consegue resolver ainda, sem ser com guerra, né? Muito obrigado, espero que esse estudo tenha motivado vocês, tranquilizado vocês, que essa mensagem consoladora, que é de Jesus, não é minha, a gente só repetiu,
que é também a mensagem consoladora da doutrina espírita, que só repete Jesus em termos de ética, né, possa ter aliviado um pouco da pressão sobre vocês. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom para vocês.